Um momento depois, o personagem principal inseriu a última moeda. Então a porta brilhou intensamente com uma luz dourada e começou a abrir os personagens principais. Cobriram o rosto com as mãos. Da luz brilhante, Doc e Sam abriram os olhos de surpresa. E olhou diretamente com horror. Eles viram um grande incêndio no meio da sala. Alguém estava queimando neste fogo. Vivos e em movimento, os personagens principais entraram em uma sala, onde todo o chão estava manchado de sangue. E um cadáver no meio da sala. Havia pessoas sentadas atrás de uma grande fogueira. Um enorme fogo estava queimando no meio da sala. As chamas das quais subiram alto. E tudo ao redor estava na fumaça escura. Enquanto um grande número de cadáveres, de pessoas sangrando, foram espalhadas no chão próximo. Havia várias portas ao lado da parede, com placas no topo e a própria parede. Foi respingado com uma grande quantidade de sangue. 2 caras estavam sentados no chão perto do fogo e virando bruscamente a cabeça para o lado. Ficaram muito surpresos e chamou os convidados indesejados. Doc e seus companheiros. Virou a cabeça em direções diferentes e olhou em volta com rostos surpresos. Até que uma voz de repente os chamou. Chamando-os de caras novos, eles continuam a ficar em seu lugar. Quando de repente 2 caras se levantando de seu lugar. Caminhou em direção a eles, um dos quais, segurando as mãos nos bolsos, disse: "Que bem, qual deles é o rei aqui?" A garota imediatamente após o qual eles acrescentaram que definitivamente não considerava o menino um menino. Até o protagonista virar bruscamente. Virou a cabeça um pouco para o lado e olhou para frente com uma voz claramente insatisfeita, mas expressão calma em seu rosto. Continuando a permanecer em silêncio e, ao mesmo tempo, vários outros homens armados estavam se aproximando. Em sua direção, pessoas. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que a maior parte da constelação estava insatisfeito com os obstáculos que estavam em seu caminho. E alguns queriam que ele agisse. 2 caras que se aproximaram ficaram em seus lugares, com uma expressão insatisfeita em seus rostos. E um deles disse a quem ele estava perguntando. Antes que ele pudesse terminar de falar, vestígios de um brilho azul de uma lâmina apareceram no ar. Bem na frente deles, Doc, inclinando-se um pouco para a frente, fez vários golpes com sua lâmina, colocando uma mão para frente bem na frente dele. Esses mesmos caras cambalearam um pouco, e uma grande quantidade de sangue voou ao redor. Gil ficou atrás dele, observando o que estava acontecendo em perplexidade. No mesmo momento, o protagonista virou o olhar para frente, cheio de crueldade e compostura, enquanto gotas de sangue voavam bem na frente dele. Os 2 meninos estavam apavorados com suas feridas, que estavam sangrando profusamente e muito assustados. Um deles gritou que os outros deveriam matá-los, enquanto várias pessoas de pé ao lado correram para frente com grande velocidade, cheio de raiva. No mesmo momento, Doc movendo-se abruptamente de seu lugar,
com um movimento hábil de seu corpo. Usando sua lâmina, desferiu vários golpes em seus inimigos. E se viu atrás deles, deixando para trás apenas um brilhante brilho azul dos golpes da espada. E olhou um pouco para trás, com um olhar legal. E os inimigos foram feridos e sangrando, gritando que ele era muito rápido. Doc parou no lugar e agitando bruscamente a mão com a lâmina, escovando o sangue dele, e com uma expressão confiante no rosto. Olhou para os inimigos que ele havia derrotado e disseram que haviam atacado a pessoa errada, enquanto seus oponentes estavam deitados no chão e se contorcendo de dor, sangrando de repente. O protagonista voltou um pouco. Anne olhou para frente com surpresa. Bem na frente dele, de onde veio o som alto de um impacto. Doc continuou a ficar em seu lugar, ansioso por Gil, que está acabando com o homem deitado no chão. Mais uma vez, balançando seu martelo de guerra e derramando sangue por toda parte. Enquanto Sam, com grande surpresa, ficou atrás dele e observou o que estava acontecendo, segurando-o em uma lâmina de mão. Após o qual ela imediatamente se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro, sua boca bem aberta de surpresa e pena, e disse que ele deveria parar. E ela faria tudo, e Gil, no mesmo momento, voltou atrás, vendo-a e com uma expressão calma no rosto, continuando a segurar sua arma bem na frente dele. Disse que ele poderia lidar com isso. Doc continuou a ficar de lado, e com grande surpresa e pena. Olhou para frente em Sam, que ficou muito surpreso e pasmo com o que estava acontecendo. Olhou para frente com condenação e disse que ele deveria deixá-la. Imediatamente depois disso, sua faca de lâmina no corpo do homem, em câmera lenta, e sangue pingou dele. Sam virou-se para o lado, segurando sua lâmina em uma das mãos, e disse que ela mesma iria terminar. E Doc, parado nas proximidades, escondendo as mãos atrás das costas, perguntou se ela tinha certeza de que poderia lidar com isso. E ela imediatamente respondeu que absolutamente tenho certeza disso, enquanto estou no chão ao redor deles. Colocaram um grande número de cadáveres, cobrindo tudo com seu sangue. Sam olhou para frente, sorrindo um pouco. Em uma mão ela segurou sua lâmina tremendo, e com o outro ela acariciou a cabeça de Gil, que, olhando um pouco para baixo, disse com uma cerca que, sim, ele seria melhor, e Doc, parado atrás dele, olhou para ele com um olhar claramente, olhar desapontado e insatisfeito. E pensei que muito mais coisas como esta esperavam eles à frente e o que ele deve fazer. De repente, todos os três, de repente se virou e olhou para frente, com grande surpresa nas duas mãos que se fecharam, criando um estrondo alto. Doc imediatamente perguntou quem ele era. E na frente dele estava um cara de camisa, levantando as mãos no ar, sorrindo amplamente, dizendo que eles deveriam relaxar. E ele não queria lutar contra eles. Ele continuou a ficar no mesmo lugar. Olhou para frente com um olhar benevolente
e disse que suas habilidades eram impressionantes. Eles facilmente fizeram aqueles caras, sem nem mesmo usar suas habilidades. Depois do qual o cara imediatamente acrescentou que, embora para um grupo sem rei, eles eram bastante fortes, enquanto Doc, virando para o lado, ficou olhou para os cadáveres dos inimigos derrotados. E pensei que eles estavam sem um rei. E é por isso que eles foram atacados. O cara de camisa colocou a mão na frente dele e olhou para frente com um olhar benevolente, sorrindo, dizendo que eles estavam atrasados. E a maioria dos reis já havia entrado na masmorra. E pensei que a batalha estava a todo vapor. Na sala em que estavam, havia um grande número de cadáveres no chão. E todas as paredes estavam cobertas de sangue. Enquanto eles continuaram sua conversa, e o cara disse que, no entanto, todo mundo já sabe quem vai ganhar. O homem que transformou este lugar em uma batalha de campo. Ele é assustador e Doc imediatamente perguntou quem ele era. O cara de camisa continuou a ficar em seu lugar, jogando o braço atrás da cabeça e mudando seu peso para uma perna. Disseram que devem ter ouvido falar do rei tirano, o rei mais poderoso da parte norte de Alma, e já existem tantos rumores. E eles dizem que ele vai assumir o trono absoluto, enquanto Doc e seus companheiros ficaram parados. E ele pensou no rei tirano, e que ele era provavelmente o mais forte. E, ao lado deles, sua sombra parecia aparecer, que voltando com olhos vermelhos, brilhantemente queimados. Riu, de repente. O cara continuou a dizer que é isso que ele pensa. Mesmo que ele seja um psicopata e forte, ele não será capaz de assumir o trono. E Doc, levantando um pouco a cabeça, olhou para frente com um olhar muito interessado. Tendo ouvido isso, o cara de camisa fechou os olhos e, sorrindo amplamente, inclinando a mão para o peito, disse que ninguém poderia se comparar com ele em força. Mas ele precisaria governar as pessoas. E um verdadeiro rei deve sempre ser capaz de entender as almas de seus súditos. E Doc, que ficou bem na frente dele. Eu pensei sobre as almas de seus súditos. E há muito drama nisso. Imediatamente depois disso, o cara de camisa, virando um pouco para o lado, continuando a sorrir olhando para o lado, estendeu a mão e apontou para uma parede com várias portas com a mão e disse que o que ele estava seguindo só tem essa qualidade. Ele já reuniu muitas encarnações ao seu redor. E ele está confiante de que é seu rei. Quem assumirá o trono absoluto? O olhar do protagonista foi atraído para a própria parede, que o cara estava apontando para onde havia várias portas, que estavam cheios de uma grande quantidade de sangue. E ele pensou que parecia que seu rei estava logo atrás de uma das portas. E esse cara estava andando por aqui para Doc e seus companheiros. Continuou a ficar no lugar sem se mover. E ele disse que, aparentemente, ele precisava de algo e ele queria recrutá-los.
e o cara de camisa bem na frente deles. Magra, com uma mão no cinto, com o outro estendido para o lado. Ele disse que era seu trabalho propor. Após o que ele se inclinou ligeiramente para o lado, continuou a sorrir amplamente e olhar para frente com um olhar benevolente, colocando a mão na frente dele, dizendo que eles poderiam formar uma aliança e Doca em pé no mesmo lugar. Pensei que ele poderia ganhar aqueles que chegaram aqui ao seu lado e perguntou o que e por que o resto dos sobreviventes nesta sala estavam do lado perto da parede. E o cara continuou sua história, dizendo que eles deveriam pensar por si mesmos. O que aconteceria se um tirano implacável recebeu a espada lendária e tomou posse do trono, ganhando a capacidade de governar reis. Imediatamente depois disso, ele acrescentou que pode parecer para ele que eles devem impedir tal resultado de eventos a qualquer custo, e Doc, em seu lugar, olhando para o lado com um olhar presunçoso, disse que era justo, e pensei que as pessoas estavam se unindo para a vitória sobre o rei tirano, mas não na terceira regressão. E aparentemente o futuro mudou muito. Doc e seus companheiros continuaram no lugar. Todos ouviram atentamente o cara que, voltando, olhou para frente com um olhar expectante. Continuando a sorrir, disse que logo seu grupo atacaria o rei tirano. Eles também concordaram com alguns outros reis. Se ainda ele duvida, ele pode encontrar seu rei primeiro. E aqui está ele. No mesmo momento, uma das portas se abriu de repente. E uma luz amarela brilhante imediatamente derramou, iluminando tudo à frente. Doc de repente voltou e olhou para frente, com uma expressão calma e indiferente no rosto. E disse que estava parado atrás dele. Dirigiu seu olhar surpreso para frente. E abriu a boca em compreensão. Enquanto todas as pessoas ao redor de repente começou a andar para frente, dirigindo-se ao pecado de seu mestre. Bruscamente virou a cabeça para o lado e ficou muito pasmo, olhando para frente com um rosto cheio de incompreensão. E vire para o Doc dizendo, o que é? E aquele parado bem na frente dela, virando bruscamente o olhar para o lado. Olhou para frente com um olhar calmo, cheio de indiferença. No mesmo momento, o rosto do protagonista mudou e já expressou mal entendido e grande surpresa, com um olhar estupefato para frente e uma boca aberta. Doc olhou primeiro para o bastão dourado que bateu no chão e o tênis que estava pisando ao lado dele. E então no pet pirata, no olho do homem. Um monge budista com um bastão de ouro e um tapa-olho, segurando seu rosário na mão. Expressou seriedade, enquanto as pessoas se curvavam e se ajoelhavam diante dele e disseram que estavam cumprimentando seu mestre. Sam olhou para frente com grande surpresa, sua boca bem aberta, e não entendeu o que estava acontecendo, perguntando que ela não estava enganada.
e ele aparentemente se barbeou para se parecer com sua constelação. E Doc parado ao lado dela. Olhou para a frente com surpresa e mal entendido da situação atual. Abrindo um pouco a boca, e disse que sim. Ela não estava enganada. E parece que eles têm uma conexão forte. Várias estações foram destacadas no mapa do metrô. O primeiro dos quais foi na linha roxa do metrô, chamado Gwangimaman. Qual é a localização atual? O segundo foi em Nero, que ficava no cruzamento de várias linhas de metrô. E era a estação base e a terceira estação. Na linha Orange de metro havia Changxin, que era a estação alvo. O monge budista continuou a segurar um bastão em uma mão e um rosário no outro. E virando-se para o lado, olhou para a frente, com um olhar sério para o cara de camisa que, sorrindo amplamente, segurando sua mão na frente dele, falou com ele, de repente. O monge budista virou o olhar para o lado e ficou parado, olhando para frente com um rosto que não mostrava emoção. E a notificação do sistema Asian Window mostrou uma descrição de Cha Seung, personagem de Kyung. Depois disso, Jion apertou a mão do Doc e se apresentou, dizendo o nome dele, continuando a segurar o bastão com a outra mão. E Doc apertando sua mão, olhou para frente com um olhar amigável e sorriu um pouco, dizendo o nome dele. E pensei que era uma pena que não estivesse aqui. O monge continuou a segurar o bastão de ouro em sua mão e olhou para frente com um olhar sério, perguntando se ele poderia olhar para ele e ele poderia ler as pessoas. E Doc imediatamente disse que é claro que ele poderia e sorriu amplamente em pé em seu chão, pensando que ele pensou que iria pedir. No mesmo momento, a janela de notificação do sistema notificou que Cha-san, personagem de Kyung, ativou o estigma da leitura da mente no rosto. E Kyung olhou para frente com muito tenso expressão em seu rosto, como se ele tivesse visto algo muito assustador. Enquanto Deok raciocinava que seu estigma era ler mentes. Não mostra as características do inimigo, mas permite que você veja sua essência e avaliar a ameaça, embora pareça muito estranho. Após o qual, uma imagem de Rihanna apareceu em sua cabeça, sorrindo amplamente como se brilhasse como o sol. E, coçando a nuca, dizendo que aparentemente ele queria que ele fizesse o trabalho para ele, e concordando rindo sem jeito. Enquanto uma janela apareceu bem na frente dele. Notificações do sistema, notificando-o de que ele era um demônio simplório. E Doc razão pela qual, por exemplo, se ele olhasse para uma pessoa gentil, ele o veria. E se ele olhasse para alguém em quem não se podia confiar, e imediatamente imagine Khan, que estava olhando para frente, com um sorriso malicioso na frente dele. E disse que jura e não contará a ninguém. Enquanto a notificação do sistema, janela apareceu bem na frente dele.
dizendo que ele é um demônio comerciante. E o protagonista, razão pela qual é aproximadamente assim que seu estigma funciona. Gigante usando sua habilidade. Olhou para Doc que estava em seu lugar, levantando a cabeça levemente com um olhar indiferente e cruzando os braços sobre o peito. E a janela de notificação do sistema. Notificado de que ele era um demônio, com quem era melhor não brigar. Após o qual, o monge saltou bruscamente para o lado, olhando para frente, com um olhar muito assustado. E disse que ele era um demônio, gaguejando um pouco, e o cara de camisa, parado ao lado dele, ficou muito pasmo com o que ouviu, dizendo que isso não poderia acontecer até o Doc, assistindo tudo o que estava acontecendo. Eu pensei que claro que era tão... E o sistema janela de missão notificou que Cha Sang, o personagem de Kyong, aprendeu que ele era um demônio, com quem era melhor não brigar. Após o qual, Zheng virou bruscamente para o lado, dentro da compreensão, dizendo que parecia que ele estava enganado. E uma enorme quantidade de suor escorreu por sua cabeça. Enquanto Doc, parado bem na frente dele com um olhar presunçoso, seus braços cruzados sobre o peito. Pensei que é isso. Ele deve ouvir sua constelação e gongo. Ele não quer mexer com ele. O cara olhou para o lado com uma expressão vazia e sorriu dizendo que estava surpreso. Enquanto Gigante, que estava parado bem na frente dele, disse que em 1 hora eles começariam seu plano. Após o qual ele imediatamente acrescentou que, embora eles estivessem atrasados, ele esperava que eles participassem ativamente. E Doc desviou o olhar com o rosto que não expressava nenhuma emoção. E ficou um pouco surpreso. Doc ficou em seu lugar e pensou que ele estava chateado, porque a constelação o parou, e naquela época um cara de camisa veio até ele, com as mãos no cinto, e disse que estava perto. E enquanto Ryan e seu povo os deixaram, no mesmo momento Doc ansioso perguntou quem ele era. E o cara parado de lado na frente dele virou a cabeça um pouco para o lado e olhando para ele sorrindo, disse que esqueceu de se apresentar. Imediatamente depois disso, ele colocou a mão na frente dele e fechou os olhos. Sorriu amplamente, dizendo que ele era Han Soo-yeon, assistente do Sr. Ji-yan. E Doc, imediatamente pensei que se ele pudesse se juntar a Gong Yi, então seu patrocinador deve ser alguém forte. A janela de notificação do sistema, notificado de que a descrição única do personagem, a habilidade foi ativada após o qual a janela de notificação do sistema apareceu de repente, notificando que esse personagem não estava na lista de personagens e a informação não pôde ser visto pela descrição do personagem, enquanto Doc estava em seu lugar em perplexidade, olhando em frente nas janelas de notificação do sistema. E ficou muito pasmo acontecendo. O cara de camisa com uma mão apoiada no cinto. E o outro na frente dele,
olhou para o lado sorrindo amplamente, perguntando se algo estava errado. Mas o protagonista mentalmente não entendia o que estava acontecendo. Após o qual Doc sorriu bruscamente e fechou os olhos, inclinando a cabeça um pouco para baixo. E pensei que ele era uma pessoa astuta. E disse que não havia nada. E ele parecia ver um demônio por um segundo. No mesmo momento, o cara de camisa, inclinando a cabeça para frente. Um pequeno sorriso maliciosamente, apertando os olhos como se entendesse algo. Perguntou sobre o demônio e riu um pouco. Ambos continuaram a ficar em seus lugares, olhando um para o outro com um falso olhar benevolente. E simplesmente riu como se desapegado de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Mergulhando na escuridão de repente, eles se viraram para o lado juntos e olharam para frente. Enquanto o homem gritava que o rei estava de volta, no mesmo momento, um cara de capa azul saiu de uma das portas, que de repente abriu e um grande número de pessoas correu imediatamente em sua direção. Gritando sobre o rei Doc estava em seu lugar, ansioso, com um olhar interessado e com a boca ligeiramente aberta. Perguntou que eles também estavam do lado deles. Bem na frente dele. Vire para os lados segurando uma mão em seu cinto, com uma expressão séria e calma. Os rostos olharam para frente dizendo que sim. Esses reis prometeram apoiá-los. O cara de capa azul saiu pela porta. Como um grande número de pessoas alegres se reuniram ao redor. Como o Ansu continuou a dizer, que o primeiro a sair foi o rei tímido. E um de jovem imediatamente após isso. Um homem envolto em pele saiu de outra porta próxima. E colocando a mão para frente, sorriu amplamente, e também foi cercado por um enorme número de pessoas alegres. E Ansu disse que atrás dele estava o rei guerreiro, Kim Bikeo. Um homem de capacete também saiu pela terceira porta e virando-se para o lado segurando uma mão em seu cinto. Sorriu alegremente, enquanto Ansu disse que o último era o dragão da terra. Rei Gucci, algum Hassan que saiu pela porta. Manteve uma mão em seu cinto. Levantou o outro e olhou para o lado. Sorriu amplamente, dizendo que ele já estava aqui e conseguiu rapidamente Jiao, voltando com um olhar claramente insatisfeito. Cerrou os dentes, disse que ele deveria ficar mais quieto. E o chamou de demônio minhoca. Sam continuou a ficar em seu lugar, assistindo o que estava acontecendo com grande surpresa. E parecia-lhe que o patrocinador dessa pessoa era Kyle H1. Ela tinha ouvido a história que o rei Hubert era filho de um dragão da terra. E Doc virando-se bruscamente para o lado dela. Ele ficou muito surpreso e perguntou sobre o dragão da terra. E ela imediatamente disse que, mais precisamente, na minhoca. Imediatamente após esta areia, que estava parado em seu lugar. Disse que os reis daquele período chamado Kyong-H
O filho de uma minhoca, e o Iaque, que estava parado ao lado dela. Virou a cabeça um pouco para o lado e ficou muito intrigado com o que ouviu, pensando que enquanto Rim não conseguia pensar, que ela seria capaz de determinar seu patrocinador. De tal informação. Enquanto bem na frente deles, Yusung estava correndo rapidamente em direção a Jia. Yusung de repente parou no lugar, bem na frente do monge budista, e colocou a mão para frente, sorrindo amplamente, enquanto ele estava claramente infeliz com isso. E abriu bem a boca de raiva. E o Doc raciocinou que, como Sen disse, um dos 7 reis da alma, o rei do dragão da terra. De todos os presentes, ele é o único digno de atenção. E cantou. Continuou a dizer que há muitas pessoas aqui cujos patrocinadores são reis e, por exemplo, Jinsa, a última rainha do poder. Vários reis todos reunidos e sorriram amplamente, comunicando uns com os outros. Enquanto Doc raciocina que esta era provavelmente a situação. Não só em Seul, mas também em outros países. E a janela de notificação do sistema notificou que a constelação do mar, Deus da guerra, estava esperando o aparecimento de um novo constelação mítica, e a constelação do general careca está nervosamente observando a situação. Doc continuou a raciocinar que no Japão, neste momento, as encarnações das constelações do período Sengoku, incluindo até Oda Nobunaga, deveria estar lutando, imaginando em sua cabeça uma batalha entre várias pessoas. No meio de uma rua da cidade, imediatamente depois disso ele imaginou Londres. Nas ruas, das quais pessoas de terno e armadura estavam acenando com suas lâminas. E a razão pela qual Ricardo, o Coração de Leão, Henrique VIII e outros reis deveriam ter entrado em confronto na Inglaterra. Porque o cenário 4 foi criado especificamente para constelações históricas. No meio da sala, o fogo continuou a queimar, as chamas das quais subiram alto e iluminou tudo ao redor. E nas proximidades, os cadáveres de pessoas mortas estavam no chão. Enquanto uma voz era ouvida, perguntando se todos se reuniram. Hudson ficou perto da porta, apontando para frente com a mão. E virou a cabeça para o lado com um olhar sério, abrindo bem a boca, dizendo que seu inimigo era o rei tirano, que entrou pela terceira porta em seu desejo insaciável de possuir as joias da estrela. Ele já havia acabado com a vida de 2 reis inocentes. E muitos deles perderam seu rei por causa dele. Doc, junto com seus companheiros, continuou a ficar no lugar, cruzando os braços no peito. Olhe para o lado, pensando que é assim que... É por isso que a sala de espera está cheia de cadáveres. E o rei tirano matou 2 reis e tirou suas joias estelares. O que significa que ele limpou a terceira sala. Imediatamente após isso, a imagem do rei tímido, o rei dragão da terra, e o rei marcial apareceu em sua cabeça, segurando 3 joias diferentes na frente deles, com um olhar
confiante. E Doc pensou que ele receberia uma das recompensas da sala principal da Ursa. E é isso, joias 7 estrelas se juntarão. No mesmo momento, uma imagem do monge budista Rei Maitreya apareceu.